Olá, pessoal. Se você é uma pessoa tímida, provavelmente alguém pode já ter dito que você é uma pessoa antipática. Se você é tímido e já passou por isso, deixe aqui um comentário para eu saber. Pois bem, algumas pessoas me consideravam antipática, mas na verdade eu não me considero uma pessoa antipática. É o que acontece com o tímido que as pessoas acham que o tímido é antipático? Geralmente você pode ver muitas pessoas falando que não gosta de pessoa tímida porque são antipáticas, não gosta de estar socializando, mas na verdade é a timidez que impede a pessoa de estar socializando, às vezes impede a pessoa de estar até mesmo cumprimentando a outra, e por causa disso as pessoas têm uma visão assim negativa de pessoas tímidas pelo fato da pessoa ficar com vergonha de chegar no ambiente e cumprimentar alguém, então ela acaba passando essa impressão de ser alguém antipático. Mas na verdade, gente, a maioria dos tímidos que eu conheço não são antipáticos. Na verdade, eles têm vergonha de estar em ambientes com muitas pessoas, às vezes têm até vergonha de estar cumprimentando alguém. Então, é isso que acontece. E é por isso que eu estou aqui no YouTube com esse canal, para me ajudar na minha comunicação, para que eu não venha estar passando por essas situações constrangedoras que eu já passei há muito tempo. E isso realmente acaba passando uma má impressão para quem é tímido, porque às vezes aquela pessoa é tímida, está com dificuldade de estar até mesmo se enturmando, como algumas pessoas costumam dizer, né? Ela tem aquela dificuldade de fazer amizade, mas não quer dizer que ela é uma pessoa antissocial, é uma pessoa antipática. O que ela tem é dificuldade nessa socialização. Então, geralmente, se você conhece uma pessoa tímida e pelo fato dela não estar conversando, ou talvez até não chegar nos ambientes, cumprimentando as pessoas, talvez ela não é antipática, é a dificuldade que ela tem. Agora, é claro que a gente precisa mudar isso, porque até mesmo se a gente chega num ambiente, mesmo sendo pessoa tímida, e a gente fica com medo até mesmo de cumprimentar as pessoas, de dizer um bom dia, se você chega em algum ambiente, seja qual for a forma de cumprimento que você vai cumprimentar, claro que isso vai causar uma má impressão. Então é por isso que a gente precisa assim buscar melhorar nessas áreas, que todo tímido sabe que ele acaba sendo prejudicado nessas áreas mesmo, principalmente no tempo de escola ou até na faculdade, quando precisa fazer algum trabalho em equipe, geralmente as pessoas tímidas, ela acaba ficando lá no canto, ou até mesmo só fazendo trabalho com quem é tímido, que ficou como se fosse excluído da turma, até pelo fato de a pessoa ficar sempre lá quietinha na dela. Às vezes as pessoas também têm aquela impressão de que o tímido não sabe nada. Mas isso é um erro. Muitas vezes tem pessoas que são tímidas e elas são muito inteligentes. Mas o que é que acontece? Pelo fato do tímido não conseguir se expressar e ele não falar nada, então todo mundo vai pensar que o tímido também não sabe de nada, porque ele não consegue expressar o seu conhecimento. Então, às vezes, em situações, até mesmo no tempo da escola mesmo, para fazer trabalho em equipe, às vezes eu ficava com aquela turma que sobrava, pelo fato de eu ficar com medo até de me expressar, e mesmo que eu sabia do assunto, né, que eu sempre gostei de estudar, mas pela falta até mesmo de coragem de estar me expressando, de estar demonstrando que eu tinha conhecimento do assunto, então eu acabava ficando assim, com os excluídos da sala, porque sempre tinha mais pessoas tímidas. Eu não era a única tímida da sala, então a gente costumava ficar aquele grupinho ali só de pessoas tímidas. Então, gente, você que não é tímido, você pode até mesmo observar isso, que geralmente as pessoas tímidas, elas não são assim antipáticas, como muitos dizem, mas o que ela tem é dificuldade de estar se expressando. Uma coisa também comum de acontecer com o tímido, pelo fato dele ser tímido, geralmente o tímido fala mais baixo, porque ele já tem até aquele receio de estar falando algo. Então, é comum o tímido, às vezes, até tentar cumprimentar alguém, e pelo fato do tímido falar baixo, às vezes a pessoa nem ouviu e não responde. Então, isso para o tímido é uma coisa assim tão ruim, tão negativa, porque ele cumprimentou alguém e de repente a pessoa não respondeu. Não porque a pessoa não quis, mas às vezes porque a pessoa não conseguiu ouvir.
Então, às vezes, pode acontecer isso com o tímido, e por causa dessas situações, o tímido fica mais retraído ainda, fica com medo, né, de estar em ambiente no qual ele precisa se comunicar, falar com as pessoas, porque ele até pensa que ele vai ser rejeitado, e muitas vezes é por causa disso, até da voz mais baixa. Às vezes o tímido pode chegar num ambiente, vamos supor, até um consultório médico tímido pode chegar, tem tantas pessoas ali conversando, às vezes ele cumprimenta com um bom dia, tão baixinho que as pessoas nem ouvem, então ninguém responde nada. Mas na mente do tímido já vai estar passando muito de pensamento negativo, que as pessoas não estão se portando, então que as pessoas não respondem o bom dia dela, e na verdade, às vezes as pessoas nem perceberam que o tímido cumprimentou, porque ele já fala assim baixo mesmo. Então, são assim, situações que a gente precisa, quem é tímido, quem está passando por isso, precisa buscar estar melhorando. Então, é por isso assim, que eu estou aqui com esse canal aqui no YouTube, e graças a Deus eu tenho visto uma melhora nessa área, né, da comunicação, e eu estou buscando cada vez mais, porque são coisas assim que acontecem no dia a dia do tímido, essa falta até mesmo de coragem de estar se comunicando, de estar se expressando no ambiente, acaba atrapalhando o tímido. E a gente precisa fazer algo para mudar essa situação. E essa foi a maneira que eu escolhi, né, estar gravando o vídeo para o YouTube, porque cada vez que eu gravo aqui um vídeo, eu estou me expressando. Então, isso tem me ajudado, e talvez você que é tímido está até sofrendo com isso, as pessoas até comentando que não gosta de você porque você é antissocial, talvez é por causa disso. Mas só que você deve querer mudar não só para agradar os outros, porque às vezes a gente pode querer fazer algo que a gente nem quer só para ser aceito na sociedade ou aceito em determinado grupo, e no final das contas nos prejudicar. Então, você também que é tímido, você precisa também analisar a sua situação. Porque existe pessoa que não vai gostar de você pelo seu jeito, porque nem todo mundo vai agradar a todos, né? Então, isso faz parte da vida, a gente precisa também entender, mas o que a gente precisa se preocupar é em fazer aquilo que está no nosso alcance, aquilo que realmente está nos incomodando, nos atrapalhando, então a gente precisa fazer algo para mudar, mas você querer mudar só para agradar os outros e às vezes está desagradando a si mesmo, também não vale a pena. Então, você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte, compartilhe e deixe aqui um comentário para eu saber o que você achou desse vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!